iniciando, né, a segunda etapa, o segundo turno do Sim, Somos Vocacionados 2014, nós estamos com as estações, né? E aqui ao meu lado está o psicólogo Ray Pereira, falando um pouco também do que a psicologia pode interferir nisso, na nossa vocação. E essa estação foi falando sobre zerar o drive. Ray, bem-vindo aqui no nosso espaço. Obrigado. Mas explica pra gente o que é esse drive, o que é zerar o drive? Nós acumulamos experiências desde muito cedo na nossa vida e as nossas reações a diversas circunstâncias mobilizam muito as nossas atitudes, os nossos comportamentos, né? Especialmente sentimentos negativos, que foi a nossa prioridade, né? Falamos sobre mágoa, decepção, medo, ansiedade e decepção, né? Esses sentimentos costumam interferir negativamente no nosso cotidiano, nas relações amorosas, no mercado de trabalho. E dessa forma, a gente colocou de uma forma muito simples, né? Fiz tudo para não dar uma aula sobre emoção, mas de trazer situações do cotidiano, trazer os jovens para falarem de si, né? E aprender de que forma se lida com esse drive. As situações que a gente tem que jogar fora mesmo, né? E em outras, eliminar, ignorar certas coisas e partir para fazer uma nova leitura das situações, né? Nós iniciamos falando sobre sentimento e emoção, diferenciando uma coisa da outra, né? Fiz uma brincadeirinha com eles, me aproximei de um rapaz, comecei a cochichar sobre uma certa moça, olhando para ela. E comecei, com ele eu estava falando, olha, quem você acha mais bonita ali daquele lado e tal? Uma conversa desse tipo, como se a gente estivesse falando a respeito das meninas daquele lado. E fui diretamente depois na moça que o nosso olhar estava se dirigindo mais para ela. Aí perguntei para ela, o que aconteceu ali? Ela, vocês falaram de mim. E aí eu expliquei para eles a diferença de emoção e sentimento, né? Desse julgamento que a gente faz diante das coisas que nos acontecem, né? O ciúme é uma forma de julgamento, né? Você vê um comportamento e interpreta, né? E assim por diante. Eles entenderam muito bem que as emoções são algo que vem de dentro e dessa forma podem nos dominar, né? E como é que foi a participação desses jovens? Assim, porque a gente está hoje em um mundo que a gente tem buscado uma transformação, a gente está vivendo um agito, né? A vida do jovem tem sido muito isso, e às vezes alguns conflitos também que vêm de dentro. Então assim, como que foi a participação desses jovens perante mostrar para ele essas emoções, mostrar o drive e a responsabilidade de zerá-lo, né? A psicologia é muito atraente para todo mundo, para todo mundo. Qualquer evento que envolva grupos de pessoas, se você tiver lá algum tema psicológico, esse tema vai chamar a atenção. As pessoas não têm a mesma disponibilidade para ir a um consultório, para se submeter a um tratamento psicológico e tudo mais, aí ela já se sente doente. Mas falar sobre temas psicológicos é muito sedutor para todo mundo. Você imagina, né? E eu sou muito descontraído para falar. Num determinado momento lá, quando a gente foi iniciar o ciúme, né? Eu cheguei perto de uma moça, olha, só vou falar para você, é sobre ciúme, você tem? Não. E aí você vê que teve aquele silêncio, porque ciúme é alguma coisa que afeta em algum grau quase que a população geral, né? E na hora que a gente fala, por exemplo, de raiva, de mágoa, de ansiedade, todo mundo se alvoroça, todo mundo é ansioso. Então, a gente meio que elege aquelas emoções que são mais saudáveis ou não, para direcionar os nossos comportamentos. Mas a resposta, normalmente, é sempre muito boa. As pessoas, a gente precisa, inclusive, os palestrantes psicológicos, eles tomam cuidado, inclusive, para evitar que as pessoas se abram demasiadamente. Porque ali não é o espaço, né? Como sobrou um tempinho no final, eu reuni mais algumas pessoas curiosas ali, e eles faziam perguntas que eu não podia responder, porque a gente ia esbarrar na ética de fazer questionamentos mais íntimos e tudo mais, ou particulares, e aí não ia ficar bom, né? Mas é muito atraente, a resposta é sempre boa. Se tiver assim, 2, 3, 4, 5, eu espero que tenha, se vocês colocarem lá um tema psicológico, isso vai atrair a atenção dos jovens, com certeza. E principalmente quando esta abordagem é feita no campo estrito da psicologia, sem misturar com religião, sem misturar com espiritualidade, né? Agora, nesse caso, trazendo um pouco para as 4 dimensões, né? Assim, você citou aí que assim, o ciúme são os sentimentos que a gente tem nos relacionamentos. E esses relacionamentos, eles estão em todos os lugares, quer seja Exatamente. na sociedade, na família, na igreja. Então, como é lidar com isso? Na verdade, vamos usar como exemplo aqui a ansiedade, tá? Que a gente falou bastante dela lá. Nessas 4 dimensões, quando é que a ansiedade é considerada patológica? Se em algum desses campos a ansiedade de uma pessoa começa a prejudicar
a vida dela, ela precisa tratar disso. Então, se tem, por exemplo, uma pessoa muito problemática na igreja, que se desentende com todo mundo porque é muito agitada, muito acelerada, muito ansiosa, está atrapalhando a vida na igreja, mas está atrapalhando. Né? Está atrapalhando o relacionamento amoroso dela, está atrapalhando a vida na escola, né? A vida no trabalho. Então, não importa qual é o campo. A partir do momento que uma característica nossa começa a se exacerbar em algum campo, na verdade não faz nem muita diferença. Né? A gente vai se manifestar naquele lugar onde a gente se sente mais à vontade, onde a gente tem mais controle. Né? Tem gente que explode, mas a pessoa não é maluca, ela não vai explodir na frente de um guarda de trânsito, por exemplo. Ela não vai desacatar um policial, né? Vai desacatar uma pessoa que é mais fraca, que ela possa controlar, mas não importa então. Independentemente do campo onde essa característica se exacerbe e prejudique a vida da pessoa, ela precisa pensar numa ajuda profissional. Rai, de que forma, assim, já partindo para a questão da vocação, de que forma é importante que a pessoa esteja bem, né, assim, resolvida consigo mesma em relação a esses sentimentos, a essa parte negativa? Então, o que é importante para a gente não cometer nenhum excesso, para a gente não se arrepender, para fazer boas escolhas, qualquer que seja a vocação que a gente entende que tem, a gente precisa ter clareza. Precisa ter muita clareza. Eu trabalho com missionários já há muito tempo, com evangélicos há muito tempo. Teve uma época, eu já sou terapeuta há 17 anos, mas assim, nos primeiros 5 anos, como eu era muito conhecido porque eu tinha feito seminário também, né? Eu tenho uma formação no Seminário do Sul, eu atendi muitos cristãos, muitos evangélicos, né? E às vezes as pessoas podem confundir. Achar que Deus, a gente brincava lá no seminário, né? A pessoa acha que Deus está chamando e na verdade foi só um assovio. E ela interpretou aquilo como uma chamada. Então, é preciso, todos têm uma vocação sim, e a gente precisa buscar essa clareza. Qual é a vocação? Para você trabalhar da melhor forma possível nessa vocação. Né? E quanto melhor a nossa estrutura emocional estiver, quanto melhor for a nossa relação conosco mesmo, melhores condições a gente tem de descobrir essa vocação e agir a partir dela. Bacana. Rai, muito obrigada, tá, por essa participação aqui no nosso cantinho, mas eu gostaria, assim, para a gente finalizar, que você deixasse um recadinho aí para as pessoas. Tem gente que vai assistir esse vídeo depois, as pessoas que participaram não puderam participar, né, da sua estação, enfim, mas de um modo geral, deixa aí um recado para a gente, bem da psicologia também, atrelado àquilo que é bom. Eu vou tentar reproduzir, né, a maneira como eu fechei a oficina, né, estimulei as pessoas a se olhar no espelho, a se conhecer. Né? Porque quando você se olha no espelho, você consegue ver as coisas que você gosta e que você não gosta em você. Né? A gente toma como exemplo o espelho físico, mas há um espelho metafórico que a gente olha e vê o que a gente não agrada, o que a gente precisa melhorar. Né? E quando a gente enxerga que há algo que precisa ser melhorado, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Né? Isto é para nós, isto é para o reino de Deus. E brinquei com eles, inclusive, né, quando eu era garoto, a ideia de mordomia era muito voltada para dinheiro e para bens materiais. Né? E eu me lembro quando cheguei no seminário, numa das aulas lá, eu tive um insight e perguntei para o professor, a gente não pode pensar em mordomia em relação a corpo, em relação às nossas emoções, em relação às coisas que a gente gosta, em relação a tudo isso que eu sou, não é tudo isso que tem que estar a serviço de Deus? Então, esse recado foi dado lá no final, no sentido das pessoas buscarem esse autoconhecimento. Né? O autoconhecimento não é algo só do campo da psicologia, isso é da natureza humana. E tudo que é da natureza humana tem a mão de Deus. Se nós entendemos que somos criados por Deus, em algum momento passamos a ser filhos por adoção, nós precisamos ter uma boa mordomia de tudo que nós somos. Né? E quanto mais saudável for a nossa vida emocional, melhores condições a gente vai ter de se relacionar com tudo, inclusive com Deus. Nós tivemos um exemplo de um jovem que compartilhou nesse grupo mais fechado agora, que ele estava em crise com Deus. Ele brigou com Deus e aí, com muito carinho, eu falei para ele, olha, esse Deus que você criou na sua cabeça não é o nosso Deus. Por isso que ele te decepcionou. Você criou uma estimativa muito exacerbada de que Deus resolveria a sua vida e parte disso é você que tem que resolver. Né? Recomendei para ele para fazer uma releitura, para permanecer perto. Disse, olha, não vejo nenhum problema numa pessoa questionar nada de Deus, né? Desde que ela não se afaste, porque Deus não vai se afastar da gente. Então é melhor você estar dentro da igreja cheio de dúvidas do que estar no mundo, porque a forma como você vai ser alimentado é diferente. Né? Então, para você ter uma noção das coisas que os jovens trouxeram, né? Mas esta é a ideia, quanto mais a gente se conhece, né? Quanto mais saúde emocional, psicológica, mental a gente tem,
melhor condição a gente tem de ser um servo das pessoas que estão à nossa volta e de servir a Deus num sentido mais macro também, seja a vocação aqui ou lá do outro lado do mundo. Né? Nossa, que palavra bacana, Rai. Muito obrigada, viu? Eu agradeço muito a oportunidade de vocês. Vou voltar amanhã com muita alegria. Né? Eu realmente sabia que ia ser interessante, porque por já ter feito outras vezes coisas semelhantes, né? Inclusive em ambientes não cristãos, é muito fascinante. O mundo da psicologia é fascinante para todo mundo e eu já sabia que ia ser muito interessante. Mas com certeza amanhã vai ser melhor ainda, porque esses jovens vão divulgar isso aí. Né? E eles vão voltar e com certeza eu vou estar muito alegre lá e feliz, repetindo amanhã e depois. Agradeço esse espaço que vocês abriram aí, eu continuo à disposição sempre que vocês precisarem. Tá bom, okay? Obrigada. Obrigado. E a gente também volta depois com mais entrevistas aqui no nosso cantinho, no Sim, Todos Somos Vocacionados.